Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quinta-feira, gente linda da Academia da Mente. Estamos conversando nessa última semana aqui de janeiro sobre o nosso Sudoku. Fizemos nossa apostila aí de 9x9, né? Todos os Sudokos. Terça-feira a gente começou a explicação, falando das linhas, colunas e quadrantes. Vamos nos dedicar a esses 3 critérios aí para filtrar os números que podem ou não podem entrar em cada lugar ali da nossa tabela. Hoje a gente vai fazer um que está ali no interior da nossa apostila, é o último lá do cantinho direito inferior. Comparem aí com a apostila de vocês e encontrem esse último aí. E aí, o que a gente já conversou sobre as linhas, colunas e quadrantes, né? É que a ideia é que, para começar, a gente observar esses critérios e pensar ali quem é que está mais cheio, né? Onde é que tem mais números já propostos pelo jogo, para que eu tenha menos trabalho de eliminação ali. Por exemplo, esse quadrante aqui do meio, ó, ele tem originalmente 5 números, né? Então, dos critérios ali, ele é um dos mais cheios, né? Esse daqui do lado, por exemplo, só tem 3, 1, 5 e 2. A gente tem algumas linhas também, ó, que tem 5 números. Veja essa segunda linha aqui, ó, 1, 2, 6, 5 números disponíveis antes da gente começar o critério, diferente da primeira linha, que só tem 2, a terceira linha, que tem 4 números disponíveis. E observando, a gente também encontra colunas que tem 5 algarismos, né? Essa segunda coluna aqui, ó, 1, 5, 9, 4, 6. A penúltima coluna tem 5 também, diferente da segunda, diferente da primeira, diferente da última. Você percebe que esse Sudoku aqui tem até alguma simetria. Poderíamos optar por um desses critérios aqui. Eu vou optar pelo critério quadrante aqui no meio, ó. O 1 já está presente nesse quadrante, eu ainda não tenho 2. Aqui eu não posso botar o 2, porque ele já aparece na coluna, né? Nessa última linha eu também não posso botar o 2, ó, porque ele já aparece na linha. Mas ainda fico com 2 espaços disponíveis aqui para o 2. Então, nem sempre a gente encontra certeza, apesar de encontrar um cheio aí. Mas não quer dizer que a gente já tenha que mudar porque não encontrou certeza na primeira tentativa, né? A gente viu que o 2 não está presente no quadrante, tentou eliminar ali para descobrir se ele entrava em algum lugar e não entrou. Tem 3 nesse quadrante? Não tem também. Estou vendo que ele não cabe nessa coluna aqui, ó, porque ele já aparece lá embaixo. E nem cabe nesse quadrado aqui porque ele aparece na coluna lá em cima. Mas ainda fico com 2 casas disponíveis para o 3 nesse quadrante. Então é bom a gente aguardar um pouco mais. Eu estou indo pacientemente para a gente ver que às vezes a gente não tem certeza na primeira, mas quando vai peneirando os números que faltam, às vezes a gente encontra. Por exemplo, já olhei o 1 que está aqui, o 2 não está e não deu certeza, o 3 não está e não deu certeza. Aí tem 4, não tem 5 nesse quadrante, tá vendo? E eu estou vendo que nessa primeira linha não cabe 5. E na linha aqui do 4, ó, também não cabe, porque tem o 5 lá na direita. Então o 5 nesse quadrante só teria um espaço possível. E aí, se a gente continuasse a partir do 5 aqui, o 6 já está, a gente não encontraria o 7, mas o 7 também não daria certeza, ó, porque ele cabe na linha, ele cabe na coluna. Muita gente já até seguiria para outro quadrante. Mas se a gente for reparar nele mais um pouco, quando eu vi aqui nesse quadrante que não tinha o número 3, eu vi que ele só tinha 2 opções, porque ele não cabia nem nessa coluna e nem nessa. Como dessas 2 opções eu já botei o 5 em uma delas, para o 3 nesse quadrante não tem muita dúvida, né? Se não cabe nessa coluna da direita, não cabe nessa coluna da esquerda, nesse quadrante só tem um lugar que caiba o 3. E aí ele fica pelo 2 e pelo 7, mas como a gente já tem 2 nessa coluna aqui, eu não posso repetir, então aqui eu boto 7 e lá eu vou botar o 2. Assim a gente consegue concluir já, ó, esse primeiro quadrante, mas aquilo que a gente falou, nem sempre onde a gente começa vai completar tudo logo de cara. O que aconteceu? Da gente peneirar mais uma vez e aí descobrir. Vamos mudar o critério do quadrante, vamos olhar para uma linha agora. Vamos olhar, por exemplo, para essa segunda linha aqui do jogo, ó, que tem 5 algarismos, tem o 1, 2, 6, 3 e 7. 1, 2, 3 já está aqui, não vejo 4 nessa linha, mas sei que em nenhuma dessas 2 casas eu posso botar o 4, né? Porque ele já está aqui no quadrante. Sei que o 4 vai ser naquelas casas lá do final. Ainda não tenho certeza em qual delas, porque nenhuma eliminou ali o 4 na coluna. E aquilo que a gente conversou, não dá certeza? Continua olhando, não muda logo assim, dá mais uma peneirada, porque se eu não posso botar o 4 nessa linha, eu tô vendo que também não tem o 5.
E o 5, vejam bem, não cabem nesses dois espaços aqui da direita, porque ele já aparece nesse quadrante, né? Então se eu botar o 5 em algum desses dois, vai dar errado. E lá nos outros dois espaços que tem, o 5 não cabe nesse primeiro aqui, ó, porque ele já aparece na coluna, né? Então só pode ser 5 nessa segunda casa aqui. O 6, o 7 já está aqui. Falta o 8 também nessa linha. Ele não cabe lá no primeiro espaço porque já aparece no quadrante, mas tem dois espaços ao fim que podem botar o 8, então eu aguardo, não chuto um deles. E falta o 9 nessa linha também, que vai me dar certeza, porque se nesses dois casos aqui, ó, eu não posso botar o 9 porque já tem o 9 no quadrante, né? Nessa linha o único espaço que cabe o 9 é lá no começo. E aí ficou faltando aqui o 4 e o 8, só que como não elimina, né, na coluna, vou aguardar mais um pouco. Se eu continuar descendo, eu encontro mais linhas aqui com 5, mas também encontro colunas com 5. Eu vou mudar de critério para a gente praticar, né, todas as eliminações, tanto pelos quadrantes, quanto pelas linhas, quanto pelas colunas. Vamos ver essa segunda coluna aqui, ó. Ela parece bem cheia, mas se a gente for conferir, ó, o 2 cabe nesses dois espaços aqui, ó, não tem nada que elimine o 2 na linha, nem nessa linha aqui, não tem 2 no quadrante. Então se eu já tenho duas opções, ó, já pulo para a próxima, porque eu estou na dúvida. 3 também, ó, nenhum. Aqui, ó, nessa linha não pode 3, mas aqui pode. Lá em cima também não tem 3 no quadrante, então ele pode ser nas duas linhas, tem mais de uma opção, né? 4, 5, 6 já está nessa coluna. Não vejo aqui um 7, mas também não vejo uma certeza para ele, parece que ele pode ser em qualquer uma das casas. O 8, que apesar de não caber em nenhuma das duas aqui de cima, porque ele já está no quadrante, as duas de baixo ainda deixam dúvida, né? Pode ser o 8 em qualquer uma. Então vejam que apesar de cheia, nem todas as colunas vão entregar a certeza assim tão fácil. Vamos olhar outras colunas, por exemplo. Aqui no meio a gente tem colunas com 5 algarismos, aqui no canto a gente tem colunas com 5 algarismos também. Essa penúltima, por exemplo, já tem 1, 2, não tenho 3. Estou vendo que o 3 não cabe nessas duas casas aqui de baixo porque ele já aparece no quadrante, mas fico na dúvida lá em cima, né? Nenhuma das duas linhas ali me elimina o 3. A mesma coisa acontece com o 4, que apesar de não caber nessa primeira casa aqui porque ele aparece na linha, todas as outras casas cabem o 4, então eu aguardo um pouco. O 5 está aqui, o 6 não cabe nessas duas últimas casas e também não cabe nessa última casa aqui do quadrante, ó, porque ele já aparece lá no cantinho da linha. Então vejam que nessa coluna aqui eu não posso botar 6 em quase lugar nenhum, a não ser aqui nessa primeira casa. Então nessa coluna aqui já coloquei o 6, tem 7. Não tem o número 8 e não cabe nesse espaço, mas deixa a dúvida lá embaixo, ó, as duas linhas caberiam o 8 e o 9 já está ali. Então essa coluna aqui ficou pelo 3, o 4 e o 8. Mas como ela me entregou um 6zinho aqui, ó, nesse quadrante de cima, acho que vale tirar a dúvida nele, porque tem o 1, não estou vendo o 2, mas o 2 não cabe nessa linha do meio, ó, porque ele já aparece na linha, nem nessa coluna do meio, porque ele já está lá embaixo. Então nesse quadrante aqui o 2 só cabe ali em cima. O 3 também, ó, se ele já está nessa linha aqui do meio, nesse quadrante o único lugar que eu posso botar o 3 é aqui. 1, 2, 3, falta o 4 e o 8 nesse quadrante, mas tenho dois espaços que cabem, tanto o 4 quanto o 8, então eu aguardo mais um pouco. Colocar o 3 aqui, ó, deixa essa minha linha com 5 algarismos também, eu estou vendo que ela não tem o número 2, né? Tem o número 1 aqui, está faltando o número 2 nessa linha, e o quadrante do meio, ó, não cabe 2 porque já tem lá. Então nessa linha, em uma das três casas aqui do meio cabe o 2, porque já aparece no quadrante, o 2 só cabe lá no cantinho. O 4 não cabe aqui no meio, mas dos lados caberia. O 5 me dá certeza, ó, porque nesse espaço aqui ele já aparece na coluna, nesse espaço aqui ele também aparece na coluna, então se essa linha não tem 5, o único lugar que cabe 5 é aqui. E aí então eu fiquei pelo 4 e pelo 7 para fechar a linha. Como eu já tenho 4 aqui, eu só posso botar então o 7 para não repetir 4 nessa linha e 4 lá no canto. Esse quadrante fica só por 3, né? Fica faltando aqui o 1, o 8 e o 9. O 8 não cabe em nenhuma dessas duas casas aqui, ó, já aparece nessa coluna
e aparece nessa coluna aqui do meio também. Então se eu preciso ter 8 no quadrante e nenhuma dessas colunas cabe, o único lugar é aqui. E se eu estou pelo 1 e pelo 9 para completar, essa coluna aqui já aparece o 1, ó. Então aqui não pode ter outro 1, aqui eu boto 9 e o 1 que sobrou. Essa linha aqui está por pouco, esse quadrante também, ó, falta 3 e o 7, mas cabe 3 e 7 nas duas colunas. Se a gente continua descendo aqui, ó, essas linhas que tem 5, essa linha do meio, por exemplo, ó, não vejo 1 nessa linha. E estou vendo que nesse quadrante aqui já tem 1, ó, então nesse cantinho da linha não cabe o 1. Se eu botar o 1, vou estar repetindo, né? Sobra nessa linha 2 espaços para botar o 1, só que aqui já aparece 1 na coluna, então nessa linha aqui o 1 só pode entrar nesse espaço aqui do canto. O 2 está aqui, mas o 3 não me dá certeza, porque não cabe aqui, ó, entre o 2 e o 5, que aparece na coluna, mas tem duas opções. 4 já está aqui, o 5 já está aqui e não tem o 6. Estou vendo que o 6 não cabe nessa casa do canto, mas tem duas opções ainda. O 7 está aqui, fico pelo 8, que não cabe nesse espaço, mas caberia em qualquer um dos dois aqui do canto. Então essa linha aqui ficou pelo 3, 6 e 8, pessoal. Mudando de critério, eu queria olhar para esse quadrante aqui de baixo, pessoal. Por quê? Porque os dois quadrantes acima dele, ó, já estão completos, né? Então nessas colunas aqui eu tenho bastante números para eliminar as possibilidades aqui de baixo, percebe? Todas essas colunas aqui estão por dois algarismos, a gente poderia olhar para elas também. Mas, por exemplo, esse quadrante aqui eu não vejo 1 nele e já percebi que, ó, essa coluna tem 1, então não cabe em nenhuma dessas duas casas. Essa coluna aqui do lado também tem 1. E essa linha aqui tem 1. Nesse quadrante, apesar de ter muito espaço vazio, o 1 só cabe aqui no cantinho. Assim como o 2, ó. Essa linha aqui já tem 2. Então, essas três casas aqui, ó, não cabem o número 2. E essa coluna aqui também tem 2 lá em cima. Então, nesse quadrante, o único ponto que caberia o 2 é aqui. Isso já vai me ajudar essas duas colunas que ficam por um algarismo só. Essa coluna do meio já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O único número que pode entrar sem repetir nessa coluna é o 9. Aqui do lado também, eu já tenho 1 aqui embaixo. Eu tenho 2 no meio. 3, 4, 5, 6, 8 e 9. A única casa vazia tem que ficar aqui para o número 7. É o único que falta nessa coluna para que não se repita. Então vejam que esse quadrante aqui foi ganhando números, números e números. Ficou pelo 4 e pelo 6. São os únicos dois números que ainda não aparecem aqui. Como tem o 6 nessa linha aqui, só pode ser o 4 e o 6 lá embaixo. Completar esse quadrante aqui com a ajuda desses auxiliares acima, me ajudou com essa linha aqui, ó, antepenúltima. Ficou por duas casas. Será que vai completar? Eu tenho 1 e 2, não vejo 3 aqui nessa linha. E sei que ele não cabe aqui desse lado, porque já aparece na coluna. Então o 3 é lá no começo. Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 9. Então o único número que está faltando nessa linha é o 8. Deixou a coluna que ele aparece ali por um só. Já tem 1, 2, 3. Não vejo 4 aqui. Só por conferência, 5, 6, 7, 8 e 9 já estão, então o 4 tem que ficar lá embaixo. Como eu botei o 4 lá embaixo, vou dar uma conferida na linha, porque no Sudoku um critério ajuda o outro, né? Então descobrir essa coluna vai me ajudar nessa linha, por exemplo. 1, 2, 3 e 4 já está aqui. Sei que o 5 não cabe lá no canto, porque já aparece no quadrante, então só pode ser desse lado aqui. Estou aqui pelo 7 e pelo 8, ainda não descobri. Mas esse quadrante aqui, ó, se a linha me ajudou com o 5, sei que o 1 não aparece aqui e não cabe nesse cantinho, né? Então o 1 só pode ser aqui do lado esquerdo. Olhando novamente para o quadrante, 2, 3, 4, 5, 6 já aparecem. Não estou vendo 7 aqui, o 8 e o 9 também. Estamos quase concluindo. Podemos olhar, por exemplo, para esse quadrante aqui de cima, ó, que faltava aqui o 3, e o 3 acaba de aparecer nessa coluna, então só pode ter 3 aqui desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta o 7 para completar essa linha. Colocar o 7 vai me ajudar com essa coluna, porque ela já tem quase todos os números, só falta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, falta o 8 lá embaixo. Vamos ver se esse quadrante ficou mais fácil, tendo o 8 já entregue aqui. Estou vendo que esse quadrante não tem, por exemplo, o número 7, e o 7 já aparece nessa linha aqui, né?
Então o 7 nesse quadrante só poderia ser lá embaixo. Mas se a gente for pela ordem, não tem 2 e nem 4 nesse quadrante, né? O 4 não cabe nessa coluna aqui porque ele aparece lá em cima. Então aqui tem que ser o 2. E aqui do outro lado o 4. Nosso jogo vai ficando cada vez mais completo. Essa primeira coluna, por exemplo, já tem o 1. Não vejo 2 aqui. Não cabe 2 aqui embaixo. Então o 2 tem que ser em cima. O 3 já aparece. O 4, 5, 6 e 7 também. Não vejo um 8 nessa coluna. Então completo com um 8, 9 já está lá. Mais uma coluna completa. Olhando para as linhas ou quadrantes, como vocês preferirem, vamos olhar para esse quadrante aqui, por exemplo, no canto. 1, 2 já aparece. Não vejo 3 aqui, mas somente uma linha elimina o 3, então tenho duas opções. 4 está aqui, 5 está aqui. Não vejo 6 nesse quadrante, mas também só vejo um 6 nessa linha aqui que pode eliminar. Então, se a gente for contar aqui, não encontrei o 3, nem o 6 e nem o 7. Parece que nenhuma das linhas me dá certeza, mas é sempre bom a gente pensar daquela maneira. Por exemplo, se eu olhar aqui nessa casa, 3, 6 e 7 é o que me falta nesse quadrante, não é? Eu posso botar o 3 ou o 6 aqui? Não, ó. Ambos já aparecem na linha, né? Então, se não cabe nem 3 nem 6, aqui só pode ser 7, pessoal. Ainda me deixa na dúvida entre o 3 e o 6 aqui, mas esse 7 me ajuda lá naquele outro quadrante do canto. O Sudoku é um ajudando o outro, né? Um critério que ajuda o outro, uma linha ajuda uma coluna. Então, se eu não posso botar 7 nessa linha porque já apareceu, nem na linha de baixo porque também já apareceu, e nem nessa coluna do canto, esse quadrante, apesar de 6 espaços vazios, só tem um que caiba o 7. Outra certeza que a gente encontra aqui nesse quadrante que está cercado de números é o 9 também. Ó. Eu não vejo 9 aqui e eu vejo que o 9 não cabe nem nessa linha do meio, nem na linha de baixo. Ficam 2 espaços aqui em cima, né? Mas essa coluna aqui, ó, também tem 9. Então, apesar de 5 espaços vazios, só tem um que caiba o 9 aqui. Se formos pela ordem, a gente vê que faltam aqui o 3, o 4, o 6 e o 8, essa linha aqui, ó, ela tá por um só, e como aqui não cabe nem o 3, nem o 6, nem o 8, das opções que a gente colocou, realmente falta o 4, o mesmo 4 que faltava para a linha. Poderíamos conferir o resto aqui, ó, mas eu lembro que lá em cima faltava um 4 e um 8 também. Se eu botei o 4 nessa casa, o 4 lá em cima só pode ficar no canto direito, e o 8 desse lado. O 8 aqui desse lado vai me ajudar com essa coluna, ó, porque ela já tem 1, 2, 3, 4, 5, não tem 6, então é o que está faltando aqui no meio. E assim todo mundo fica completo. Falta bem pouco para completarmos esse Sudoku aqui, ó. Se nesse canto só falta o 3 e o 8 para completar esse quadrante, o 8 aqui embaixo não cabe, porque ele já aparece na linha, então aqui eu vou ter que colocar o 3 e o 8 acima. E aí as linhas ficaram por um só, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui nessa linha só está faltando o número 6, 7, 8 e 9 já apareceram. A mesma coisa aqui, ó, só falta o 3. E assim fica o nosso Sudoku, pessoal. Fizemos aqui com toda a paciência do mundo, né? Conferindo ali até etapas que não dariam certeza. Se a gente tivesse feito ali, ó, vamos só caminhar nas certezas, né? Se eu já tivesse anotado aqui certinho para onde as certezas iam nos levar, a gente é rapidinho, né? Mas eu quis aqui pacientemente. Vamos olhar essa coluna, vamos olhar esse quadrante. Por quê? Porque ele está mais cheio, porque eu botei um 7 aqui, ele vai me ajudar ali na frente. Sabadão a gente vai fazer mais um para fixar melhor, mas espero que vocês nessa altura já tenham conseguido fazer aí. Grande beijo e até lá!